sem passado, sem futuro, sem antes e sem depois. Um órfão é uma melodia de uma só nota, e uma melodia de uma só nota não existe. Fala pessoal, chegando aqui no Sujeito Literário para mais uma resenha de um livro que eu li recentemente. Estou falando de O Pianista da Estação, de Jean-Baptiste Andréa, escritor francês, esse que é um lançamento da editora Vestígio, agora desse ano de 2022. Antes mesmo da parceria estabelecida com essa editora, aqui pelo nosso perfil literário, eu já tinha interesse em fazer essa leitura. Inclusive, a parceria com a Vestígio é muito interessante, e eu gosto de fazer essa ressalva, porque as pessoas às vezes ficam pensando, vai falar do livro, vai falar bem, porque tem parceria com a editora. Acontece que a gente tem total liberdade para falar o que de fato foi a nossa experiência literária. Não tem nenhum tipo de cláusula nesse contrato que foi feito a partir de uma seleção com a qual nós fomos contemplados, de que nós temos que falar bem de um livro se não gostamos de ler este livro. E aqui, por sorte, os dois livros que eles enviaram até agora, eu gostei muito das duas leituras, este mais ainda do que a primeira leitura que eu fiz, que foi de Mara, uma mulher que amava Mussolini, tem resenha também aqui no canal, mas esse livro tem algo assim que eu preciso, e eu fiz questão de vir em seguida aqui conversar com vocês, eu preciso dividir com quem acompanha o nosso canal no YouTube e também nosso perfil lá no Instagram, no Face e o blog do Sujeito Literário. Esse livro, ele vai partir de um olhar que ele é bastante sensível para o nosso eu da infância. Um eu interior, algo que a gente acaba muitas vezes deixando lá no nível do inconsciente, culpas, remorsos, situações que a gente não tem muito bem resolvidas. Todos nós temos situações que nos marcam na infância. Agora vocês imaginem o protagonista dessa história. A gente está falando de Joseph, ou Joey. Já no início da história ele nos é contado que trata-se de um pianista público. Eu nem sabia que existia isso. 69 anos, um senhor que toca nos pianos públicos que ficam aos arredores de estações de trem e aeroportos, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Ele circula bastante por vários desses lugares e a gente vai entender o porquê que ele viaja tanto, porquê que ele se tornou, de fato, um pianista das estações. E a gente vai se dando por conta de que o passado dele ainda se faz presente mesmo depois de tanto tempo, porque ele começa a contar para nós a sua história de vida, onde ele perdeu a mãe e o pai e a irmã caçula num trágico acidente de avião, no qual ele não foi, por um detalhe, ele estava sendo de alguma forma punido ali, castigado, então ele não foi viajar, e aí ele perde a família, se torna órfão. Desde pequeno ele sempre teve muito contato com a música clássica, ele era um garoto que era ensinado a partir das peças de Beethoven. O professor dele é alguém que deixou muitas marcas também nele, na formação dele, não só como um artista, um músico, mas também como um ser humano. Ele guarda com muito carinho as memórias deste professor. Então ele vai acabar se vendo órfão e vai ser levado para os confins, um lugar muito afastado do meio urbano, de tudo na verdade, e lá ele vai conhecer a realidade de quem fica em situação de abandono, sem ter mais a sua família, sem ter alguém para olhar por ele. Ele vai ter contato com a violência, ele vai ter contato com os castigos que são próprios do fanatismo religioso. Então aqui também abordado esse aspecto dos cruéis castigos que as crianças acabavam sendo submetidas para entrar na linha, digamos assim, por parte do padre, que era o grande comandante daquele espaço. Mas então eu vinha dizendo para vocês que eu não sabia, não fazia nem ideia que existiam os tais dos pianos públicos. Então esse livro também nos explica isso. É também um processo de aprendizado, não só de história, para nos explicar que lá em 2003, na Inglaterra, foi a primeira vez que foi abandonado um piano na rua. Isso acabou se transformando numa experiência que foi levada a outros espaços, mas também é um aprendizado que nos permite entender um pouco mais sobre música clássica, se interessar um pouco mais por esse tema, embora ele não entre aqui em detalhes sobre a questão da música clássica. Ele vai ensinar algumas coisas para nós, sim, vai nos ensinar e vai nos provocar a fazer essa leitura, muitas vezes, em algumas destas partes, ouvindo Beethoven, porque é impressionante como esse livro também ele é visual
e é mais do que visual, né? Ele é audiovisual mesmo, porque em alguns trechos eu senti a necessidade de colocar o Beethoven, inclusive salvei uma playlist lá no meu Spotify com as músicas clássicas, não só do Beethoven, mas principalmente Beethoven, porque me deu muita vontade de ouvir mais. Eu costumava ouvir música clássica, geralmente quando eu estava lendo, estudando, para concentrar um pouco mais, quando tem muita dispersão no meu entorno, mas eu adquiri agora esse hábito, eu tenho ouvido música clássica e tem me feito muito bem, quero conhecer mais, quero entrar mais nesse universo, graças ao Jean-Baptiste Andrea, que ele te provoca então esse gosto, não só pela literatura, porque escreve de uma forma extremamente fácil de compreender, com um ritmo muito bom, os capítulos são curtinhos, e também provocante, ele te faz o tempo inteiro refletir a respeito dessas questões que tem a ver com o nosso eu interior, com o Eduardo lá da infância, com cada um de vocês, tenho certeza, aquilo que deixou marcas em vocês e que a gente acaba carregando, sim, muitas culpas. A forma como é imposta às crianças, talvez ainda sem ter idade suficiente para compreender ou para refletir sobre questões metafísicas, a questão da religiosidade é fundamental para a gente entender como que se deu, então, tudo aquilo que passou este rapaz aos seus 15 anos quando foi levado aos confins, onde ele foi colocado e entrou em situação de não ter mais ninguém, de estar só no mundo e ter que ir para um espaço onde ele poderia vir a ser adotado, e aí ele vai ter contato então com outras crianças, ele vai descobrir o valor da amizade, vai fazer parte de um grupo chamado de Vigília, onde esses garotos se reúnem no terraço do prédio para fazerem uma espécie de reunião e de observação daquilo que está acontecendo no contexto que envolve eles para além daquele espaço onde eles estão completamente abandonados, sozinhos, isolados. Ou seja, eles têm um contato com o mundo. Eles conseguem desenvolver uma estratégia para ouvir rádio lá escondido, porque era tudo muito rígido, né, com relação até o lazer ou qualquer tipo de conforto. E eles, por mais que a maior parte desse grupo de amigos, de meninos, fossem numa idade mais avançada, ali entrando na adolescência, né, entre 15 e 16 anos, havia um garoto mais jovem, de 9 anos, o Sobix, e ele levava muito a sério essa questão da vigia, já num aspecto mais fantasioso, e os outros rapazes, embora mais velhos, eles mantinham tipo que uma ideia de confidenciar com ele ali, eles eram solidários àquela fantasia, àquela imaginação, para ver como que esse afeto, essa rede se forma entre os amigos, que eles são solidários ao menino mais novo e se mantêm firmes nessa amizade junto com ele, para não desfazer todas as fantasias que ele fazia. Eles entravam naquilo ali, mesmo que muitas vezes achassem que havia muitas bobagens que estavam sendo ditas, mas é muito legal isso, então eles se tornam praticamente irmãos do abandono. E eles vão descobrindo uma série de questões ali que dizem respeito às descobertas próprias da juventude, da adolescência, como o amor. Então, há alguma coisa em Joey que ele carrega, para além da perda dos pais, que é a música. E há também o contato dele com uma voz exterior que conversa, toda vez que ele está com medo, sozinho, conversa com ele, que ele chama de Michael Collins, né? Aquele astronauta que fez parte da primeira expedição à Lua, lá no ano de 1969. É nesse contexto, é nesse período que se dá todas as descobertas deste personagem. E aqui a gente vai então se defrontar com questões que nos fazem refletir a respeito do abandono, da violência, da punição, do castigo. É um livro muito interessante, porque a descoberta do amor também vai colocar aspectos fundamentais da adolescência. As coisas se confundem muito, então ora tu odeias a pessoa, ora tu amas muito aquela pessoa, até tu conseguir compreender o que é isso, o que o teu corpo, o que o teu organismo e a tua cabeça e o teu coração está querendo te transmitir de mensagem. Então ele está à procura desse ritmo, o ritmo que bate o coração, o ritmo com o qual ele consegue tocar e, de alguma forma, tocar as pessoas. Porque não é simplesmente tocar o piano, não é simplesmente achar as notas corretas, é como que tu te colocas, o quanto de ti há nessa expressão artística, o quanto de ti há na música, o quanto tu consegue transformar em música os teus próprios sentimentos. O Pianista da Estação, Jean-Baptiste Andrea, essa é a dica do sujeito literário de hoje. Fica aí para vocês, depois que lerem essa obra, faço sempre aquele pedido. Voltem aqui, entrem em contato, nos digam o que acharam, é importante receber esse feedback de vocês. Tá certo, pessoal? Até a próxima, um grande abraço,
Até lá, tchau, tchau.